A intenção desse vídeo é falar com quem quer crescer no digital, mas não está procurando essas fórmulas quadradinhas e prontas que é só ficar repetindo e você vai ter um resultado estrondoso. Por outro lado, quer tentar entender como o jogo funciona para pensar por si mesmo e desenvolver seu próprio estilo de fazer as coisas. Veja, eu estou tentando explicar o que eu penso desde quando eu comecei na internet, que é, cara, eu não quero só ser mais um fazendo como os outros. Estar no digital para mim não é só fazer dinheiro, só ter um trabalho, a parte é me expressar. É conseguir botar para fora as coisas que estão na minha cabeça, que eu penso, o meu jeito de enxergar a vida. Então eu não quero simplesmente que as pessoas venham e me paguem. Eu quero que elas me respeitem, eu quero que elas gostem do que eu falo, eu quero que isso mude a vida delas de alguma forma. Eu quero que você fique um pouco mais inteligente depois que você vê um vídeo meu ou lê um texto meu. Eu quero que alguma coisa mude de verdade na tua vida e não só eu tenho mais dinheiro porque eu vendi um negócio. Que é como muita gente enxerga a internet hoje. E eu acho que a satisfação que a gente ganha pelo nosso trabalho também ser uma expressão criativa nossa é muito maior. É mais gostoso de trabalhar. Eu fico mais feliz trabalhando e o dinheiro que vem com isso é um dinheiro que eu gosto mais de ter, vamos dizer assim, né? Eu prefiro ter esse dinheiro do que, sei lá, ficar vendendo o relógio. Né? Se eu tivesse que ficar vendendo celular, vou ter uma loja de celular, eu prefiro fazer dinheiro assim, me expressando. E a minha ideia é tentar te explicar algumas coisas que eu considero fundamentais e talvez você ainda não tenha pensado a respeito, ou não tenha ouvido falar, não tenha percebido, tá? A primeira delas é que para você ser ouvido e para que as pessoas queiram te ler o que você escreve e ver o teu vídeo, você precisa passar uma determinada percepção para elas. Então não basta você ir lá no ChatGPT e gerar um texto, e gerar um roteiro. Não basta você ter alguma coisa útil para entregar. Tudo que é feito tem que gerar uma certa percepção. Então, importa, por exemplo, como é a minha vida, ou o resultado da minha vida, onde eu consegui chegar com a minha vida, quem eu me tornei. Importa quem eu me tornei, entende? Importa que eu tenha filhos, ao invés de não tê-los. Importa... Eu não estou dizendo que o contrário é ruim. Todo o contrário, tudo que não faz parte de quem é o Elton, vai fazer parte de quem é outro fulano. Então, se eu fosse um cara solteiro e sem filhos, eu teria uma outra construção de personalidade e, há chances que eu atrairia um outro tipo de pessoa para me ouvir, inclusive. Mas certamente eu teria percepções diferentes sobre a vida e pensaria de outra forma, e isso moldaria toda a percepção que você tem de mim. Então, tudo que tem na minha vida importa para que eu consiga ter algum impacto na rede social. No sentido de, você só me ouve por causa de todo o resto que você nem sabe que existe na minha vida. Então, quando você vai falar, quando você vai gravar um vídeo ou faz um post, você se pergunta por que ninguém vê? Por que eu tenho um seguidor que, sei lá, tem 1.500 posts e não tem 1.000 seguidores? E ninguém nunca viu, ninguém vê. Porque importa a apresentação do post, importa cada palavra escolhida naquela primeira frase do seu post, importa se o seu post é um print do Twitter ou se você tentou criar um design parecido com o Twitter, mas a fonte está de um outro tamanho e você, ao invés de colocar o fundo branco, colocou um fundo amarelo. Então, você precisa pensar em toda essa construção do que você está apresentando para as pessoas, que não é só o techniquez, que não é só o conhecimento, que não é só a parte, vamos dizer assim, metodológica do seu conteúdo. Então faz diferença se eu tô de camisa, camiseta, blusa, moletom, faz diferença se ela é branca, preta, amarela, verde, faz diferença se ela é amassada ou se ela tá bem passada, faz diferença se eu tô de óculos ou sem óculos, faz diferença se o meu cabelo é curto ou é longo, faz diferença que eu tenho esses livros aqui atrás ao invés de outra coisa, faz diferença a minha forma de falar e a velocidade da minha fala, faz diferença a composição da profundidade do meu cenário, se eu estivesse mais perto da parede ou mais longe da parede. Tudo isso faz diferença. Eu não estou dizendo
que você precisa montar tudo perfeitamente desde o começo, porque não existe perfeitamente, diga-se de passagem. Mas faz muita diferença que você seja intencional na escolha de tudo o que aparece, em visual e em palavras. E faz diferença, inclusive, que você saiba usar os elementos da sua vida, da sua história, dentro daquilo que você fala. Então, como eu tenho filhos, eu tenho 3 filhos e uma esposa, e a minha única esposa e a minha primeira esposa, e eu sou casado na igreja católica, e eu não sou divorciado, eu não sou viúvo, eu não sou casado numa outra igreja, tudo isso compõe a minha vida. De novo, não é certo e errado, não existe isso nesse sentido, não existe certo e errado. Ah, vai lá e tenha 3 filhos, vai lá e faça filhos, não, vai lá e se case, não importa. Você precisa pegar os elementos da tua vida e você precisa articular eles dentro de uma coerência, e essa coerência ela precisa ser transmitida no seu conteúdo. Do tipo, eu falei uma coisa para minha esposa hoje, eu falei assim, olha, eu não gosto de dinheiro, eu gosto do que o dinheiro pode comprar, e são 2 coisas diferentes. Eu tenho amigos que gostam de dinheiro. O cara gosta de dinheiro, de ver a conta cheia de dinheiro, ele se importa em ter dinheiro. Então eu conheço pessoas que têm assim, carro velho, casa velha, dinheiro na conta. Muito rico, ninguém sabe. Agora, eu gosto de um carro bom, de um celular bom, de uma casa boa, eu gosto da minha biblioteca do jeito que ela é. Então, é diferente e isso importa na articulação do meu conteúdo, porque pode perceber, a tendência é que eu nunca fale para você fazer dinheiro por fazer dinheiro, mas que eu traga no meu conteúdo coisas que o dinheiro compra. Do tipo, é muito bom ter a minha casa, e eu imagino que você seria feliz, ou é feliz, se você tiver a sua casa, ao invés de morar de aluguel. Porque a tua casa tu mexe do teu jeito. Você pode reformar tranquilo, porque você não vai ter que devolver ela quando alguém pedir. Se o proprietário pedir uma casa e aí você tiver que quebrar toda a reforma que você fez e de repente vai custar um dinheirão. Então, a sua casa você pode mudar do seu jeito, eu acho maravilhoso. Então, isso faz parte da forma como eu vou olhar para o meu ganho financeiro. Igual, eu fiz esse vídeo que muita gente assistiu, que era, olha, veja, um vídeo para quem quer fazer algum dinheiro, mas não está preocupado em fazer 1 milhão em 7 dias. Por quê? Porque eu, na minha personalidade, eu prefiro construir devagar, mas sempre crescendo, do que dar um salto e depois cair com tudo. Que é isso que eu mais vi no digital. Gente que foi lá, fez um lançamento e fez 1 milhão, mas perdeu aquele dinheiro em 1 ano, porque depois nunca mais conseguiu fazer aquilo. Agora, eu e alguns amigos meus, que a gente conversa há muitos anos, cara, a gente foi fazendo um pouquinho mais. Um dia ganhava 1.000, daí 2, 3 meses depois eu ganhava 1.500, aí de repente ganhava 2.000, aí de repente ganhava 3.000, e aí 5.000, e aí 7.000, e aí 10... E foi indo, ao longo dos anos, a escadinha. E isso me parece uma construção mais agradável de vida, porque o sentido de progresso me importa. Eu gosto da sensação de que eu estou avançando nos livros do Hemingway. Esse é o 3º livro dele que eu estou lendo. Eu já tenho mais 2 aqui na fila, porque eu gosto de perceber que tem um progresso. Da mesma forma que isso vai aparecer quando eu falo do meu conteúdo. Isso vai aparecer quando eu te falo como crescer. Isso vai aparecer quando eu te falo que tipo de vídeo você deveria fazer, que tipo de post você deveria publicar. Então, toda a percepção que você transmite com o teu conteúdo é importante. E não é só você mostrar que você sabe de um assunto, mas como aquele conhecimento, ou vamos dizer, aquela sabedoria, se encaixa no resto da sua vida e constrói uma coerência completa de vida. O que me leva ao segundo ponto desse vídeo, muito importante, porque eu estou vendo que a minha filha bebê escapou da avó dela e da minha esposa. Eu acho que eu vou ter que cuidar dela lá, né? Que a gente tem um aniversário daqui a pouco. Uma segunda coisa muito importante é que dentro disso você desenvolva o seu ponto de vista sobre as coisas e não tenha medo nem de defender ou de apresentar o seu ponto de vista, nem de mudar de ideia a respeito dele. Mas é importante que você desenvolva algum ponto de vista. É importante, por exemplo, que eu saiba, que eu
tenha chegado à conclusão há 2 anos atrás que YouTube é melhor do que Instagram. Eu acho melhor, é mais gostoso, é melhor de trabalhar, eu prefiro fazer isso aqui que eu faço aqui do que aquela rotina que eu tinha de ficar fazendo story todo dia e um monte de caixinha de pergunta, e eu vejo que quando eu entro no YouTube eu não passo 2 horas rolando o feed de YouTube igual eu passava toda vez que eu entrava no Instagram. Então é importante que eu desenvolva esse ponto de vista, mesmo que eu mude. Vai que daqui 6 meses eu não. Mudei de ideia. Instagram é mais legal, agora eu gosto de rolar feed, acho que não tem problema nenhum. Então, é importante que você desenvolva o seu ponto de vista e seja capaz de defender ele. Porque isso é o que mais me fez vender até hoje. Simplesmente eu construir uma ideia que eu acredito e eu apresentar os argumentos do porquê essa ideia, do porquê eu acredito nessa ideia. E ao longo do tempo, se você procurar historicamente nos meus vídeos, você vai ver que eu mudo de ideia. Chega uma hora que eu falo, nunca mais usar Instagram, e de repente eu vou usar o Instagram. Uma hora eu falo, cara, eu tenho que fazer vídeo assim, e daí passa 6 meses e eu falo, não, agora tem que fazer vídeo assim. Porque você tem que estar aberto a mudar a tua opinião, mas você precisa estar pronto para construir uma opinião. Então, se você não desenvolver um ponto de vista, o que vai acontecer é, ou você vai ficar muito parecido com praticamente todo mundo, porque existe essa massa genérica de pessoas na internet, e é por isso que eu não acredito muito, eu não me preocupo, nunca me preocupei com concorrência, porque a massa genérica é sempre um nível muito ruim. Então existe essa massa genérica de pessoas que falam todas a mesma coisa, do mesmo jeito, porque elas não têm opinião própria, elas são papagaios, elas repetem o que alguém com opinião está falando. Você vê que isso é muito comum no Instagram, por exemplo. Existe uma pessoa muito influente que dá uma opinião e de repente todo mundo está dando aquela opinião igual àquela pessoa. E aí você percebe que aquelas pessoas não sabem por que elas estão falando aquilo, elas estão repetindo o que a pessoa de influência fez. Isso é normal, é assim que é a humanidade desde sempre. Mas eu acho que se você quer ter resultado aqui, você não deve ser uma dessas pessoas da massa, você precisa ser essa pessoa que influencia. E a única forma é você desenvolver seu ponto de vista. E se você não desenvolver um ponto de vista, é certo que a sua comunicação ela vai ficar frouxa. Veja, você não tem que ser polêmico, você não tem que ter uma comunicação combativa, não tem que falar mal de ninguém, não precisa de nada disso. Eu não faço nada disso. Eu já fiz vídeo usando o exemplo de alguém e depois eu falei, olha, besteira, nunca use exemplo dos outros, nunca fale nada negativo dos outros, deixa eles pra lá, cuida do teu. Mas você precisa ser capaz de apresentar uma visão, defender essa visão e conseguir explicar essa visão para que outras pessoas te ouvindo comecem a se perguntar, olha, talvez eu queira ter essa mesma visão. Talvez eu queira comprar essa mesma ideia. Só um pouquinho eu já vou. Só um pouquinho. Talvez eu tenha que comprar essa mesma ideia. E é isso que mais vai convencer as pessoas a te seguirem e posteriormente a comprarem de você. Porque da maneira como eu faço as coisas, a compra é uma mera consequência das pessoas me acompanharem por um tempo. E elas só me acompanham por um tempo porque no momento que elas chegaram, elas viram alguma coisa que eu aposto que mexeu com a visão delas sobre a vida, sobre os negócios, sobre isso que eu falo. E aquilo gerou uma certa curiosidade de entender melhor. E essa curiosidade de entender melhor faz ela ver um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, sétimo, um oitavo, não, um 10º vídeo e eventualmente ela falar, pronto, agora eu percebi, eu concluí que o que ele fala é interessante, eu quero pra mim, eu posso comprar. E eu penso que é assim que você tem que construir o teu conteúdo se você quiser ter sucesso aqui no digital. Agora eu vou porque eu preciso ir, mas eu gostaria muito que você, se quiser deixar a tua opinião nos comentários, os comentários dos meus vídeos estão gerando muitas opiniões legais que eu tenho lido ultimamente, mas eu queria te lembrar uma última coisa, 70% de quem vê meus vídeos não é inscrito no canal, então se inscreve no canal e se você faz parte desse 70%, eu quero continuar crescendo aqui no meu canal do YouTube porque o YouTube é muito mais legal que o Instagram. Tamo junto, até a próxima.